Olá, pessoas! Estamos aqui em mais um episódio do Papo Fubá. Eu, Érica Souza, ao lado do meu amigo Paulo Júnior, jornalista Paulo Júnior. Jornalista. Porque a gente esquece de dizer isso, jornalista, porque antes ele era o futuro desse país. Hoje ele é um problema. Exatamente. Porque a UFCA lhe deu um diploma. Exatamente. Pronto, acabou. Essa transição foi tão triste. Foi boa, mas é muito triste. Amigo, a gente tem que pensar no livramento. Acabou, passou TCC, verdade. estágios, todo aquele problema. Todo esse prognóstico foi superado. Agora Pronto. Vamos nadar nas águas do desemprego. Desempregado não, mas, né, estamos aí com contas a pagar. Distribuindo currículo. Distribuindo currículo sempre. Atualizando o LinkedIn. Perfeitamente. Até o Lattes eu tô atualizando ultimamente. De Macedo, você está conosco, minha voz do além? Aí, estou aqui de volta ao meu posto. De voz do além. Eu achei que eu tinha saído. Ah! É porque de vez em quando eu vou aí para essa cadeira que vocês estão É. aí. Babu. Antes eu não ia não, mas agora eu vou. Inclusive, esse episódio está indo ao ar na terça-feira. É. Tem um episódio maravilhoso do Giro Nerd aqui Tem, que sim. saiu no sábado No passado. sábado, exatamente. Olha aí, volta um vídeo e acha esse episódio, criatura. Esse episódio está indo tá esperando lá o quê? na quinta-feira, Jim. Esse daqui, né? Sim. É. Mas não muda a informação central. No sábado sai um episódio ótimo do Giro Nerd. É. Em vez de você Exatamente. voltar um vídeo, você vai voltar dois. Dois. Aí você vai assistir. Voltou 2 vídeos, aí assiste esse do Giro Nerd. Pra quem não tá entendendo, toda semana também eu tô sentadinho ali na frente, todos Exatamente. os sábados, Exato. comentando as entendendo. notícias da cultura nerd, É. cultura pop, falando de filmes, séries. Vamos calendarizar. Todo sábado tem Giro Nerd, onde o Jim é o Exatamente. host principal e ele traz convidados nerds igual ele, pessoas que usam camisa de anime, de filme, esse povo gosta de Marvel, de DC. Esse povo estranho. Esse povo do videogame, né? Que é uns assuntos aleatórios. A gente não entende. amigo. Não, de jeito nenhum. Não, E é, na- nosso, não é e- nosso feeling. Na e terça-feira, na terça tem o quê, a Érica? gente senta pra conversar. É o assunto fubá. A gente escolhe Exatamente. um tema e conversa entre nós, acha graça, expõe. A gente não tem cuidado de expô-la. Não. A gente fica aqui se A gente expondo. não expõe ninguém, mas a gente se expõe, expõe que é uma beleza, viu? Deveras. E na quinta-feira a gente traz um convidado especial para o Papo Fubá. Fiz certo? Perfeito. E hoje é quinta. Hoje Por é incrível quinta. que pareça, hoje é quinta. Olha que coincidência. Que coincidência, hoje é quinta. Se hoje é quinta, a gente tem convidado. Exato. E quem é Érica? Eu tenho a honra de trazer minha amiga, né, uma diva, porque ela me inspira em tudo. Minha amiga Adriana Saboia. Seja muito bem-vinda aos Estúdios Fubá. Olha. Quase o Projac. Eita! Né? A gente tem que corresponder à altura, né? A honra é toda minha, Ave Maria. O podcast mais estourado da região do sul do Ceará, do Cariri, papapá, papapá. Duvidar Só ouvindo do Ceará. falar. Se duvidar do Ceará, É. com toda certeza. Estamos trabalhando Muito aí. honrada em estar à altura desta plataforma de notícias e informação tão relevante. E é assim, Paulo, a gente tá no período que tu mais gosta. Sim, então. Período eleitoral. Período eleitoral. Eita, Período Paulo, acha eleitoral, bom. eu estou salivando. A gente tava fazendo umas contas esses dias, que no dia da última eleição, para prefeita, Adriana, quando eu parei de contar, era 3 horas da tarde. Paulo já tinha escrito em um dia 14 pautas. É louco, doente, obcecado. Ele gosta de um assunto desse. Eu prefiro outro assunto, que foi o tema do TCC dele, que é novela. Mas ele gosta de política, então... Eu gosto de política e de novela. É, Como que é a uma mesma política- coisa, é uma Isso. novela. Como a política quase sempre é uma novela, é um ambiente interessante. Eu já ia dizer, tem eleições e situações políticas são verdadeiros folhetins. Né? De Nelson Rodrigues, às vezes. É, das 11, né? Que é aquele mais... É, aqueles Meu Deus. dignos de Janete Claire, Dias Gomes, quiçá Nelson Rodrigues. Eita, arrasou nas referências. Então os olhinhos de Paulo brilhando. Arrasou nas É porque eu já referências. fui noveleira, hoje não mais. Acho que a última novela que eu acompanhei, assim, realmente, de ir pra casa mais cedo Aham. pra assistir, porque eu não podia perder os episódios, foi Avenida Brasil. Eita, É um é um clássico. clássico. Inclusive tá fazendo 10 anos agora, né? Fez 10 anos de estreia de Já? Avenida Brasil já. De Carminha? Sim, a É culpa da Lena! Avenida Brasil foi 2012, 2022, 10 anos já de Avenida Brasil. Pois eu estou todo dia saindo mais cedo do meu trabalho pra Pra me ver o assistir quê? A Favorita, que está reprisando, não vale a pena ver de novo. A Favorita é muito bom. Achei que tu tava vendo Pantanal, mulher. Pantanal tá naquele momento de bucho. Sim. Aí tá me cansando. Aí eu fico... Eu prefiro assistir no Globoplay, porque eu vou passando as partes bestas. Porque assim, a novela teve o auge, aí deu um esfriar. Aí tá naquele momento assim de que é
Tá tendo uma barrigazinha. Eu não tô gostando. Não sempre, o meu problema com novela é esse, que sempre, toda novela, por melhor que ela seja, ela tem esse período. Vou aproveitar para perguntar para a nossa convidada, expert em campanhas políticas. Sim. Né, em campanhas eleitorais. Que é isso? Quantos anos? Não, diga não, que aí entrega a idade. Mas quantos anos nesse métier? Uns 25 anos. Olha aí, um expert. Eu tenho 26 de idade. Profissionalmente, né? Você era um baby. Eu era um baby. Profissionalmente, né? Porque antes a gente trabalhava em campanha, era voluntário mesmo. Era balançando bandeira, Militância. Correndo atrás dos candidatos, na beirada dos palcos dos comícios. Tempo do comício que tinha Zezé de Camargo e Luciano. Leonardo. Ali era tempo de política. É o Tchan. Eu não esqueço nunca que teve um começo no Crato com o Tchan. Foi incrível. Sensacional. Showmícios eram showmícios, viu? Showmícios, tempo do priquitinho do taço, aquela bolsinha de borracha, né? Pra botar moeda. Eu travei o cérebro. Meu cérebro assim. Meu cérebro deu uma travadazinha assim por 2 segundos. Assim. Como é? Paulo, você sabe o que é o priquitinho do taço? Não. Jimmy, você sabe o que é o priquitinho do taço? Claro Jimmy bota na tela. Jimmy, não bota na tela, Jimmy. Calma. Foi porque foi na época da transição do Plano Real e as pessoas usavam moedas. Antes as pessoas não usavam. Antes do Plano Real não existia. Ninguém usava mais moeda. A desvalorização do real, do dinheiro brasileiro era tanta, né? Já foi de cruzeiros, cruzados novos, cruzados muito novos, cruzados velhos. Cruzados um pouco novos. E aí, quando houve a transição para o real, que o dinheiro passou a ser mais valorizado, as pessoas começaram realmente a voltar a usar moedas. Então, o porta-moeda, que era um objeto obsoleto, aposentado na história da vida das pessoas, voltou a fazer parte. E naquela época as campanhas ainda podia dar brinde. Dar brindes, então dar camiseta, era altos brindes, chaveiro, adesivo, boné. Boné. Então tiveram como, para fazer uma referência a essa retomada do uso das moedas, né? Tiveram a brilhante ideia de fazer um porta-moeda de borracha. Ele tinha um formato assim alongado. Você que está apenas ouvindo esse áudio. A audiência não está captando, né? Então era um formato assim alongado, longilíneo, com um corte longitudinal, assim, que você abria e você encaixava as moedas dentro, ele ficava dentro da moeda. Pelo formato peculiar do objeto, ele passou a ser conhecido popularmente como priquitinho do taço ou o priquitaço. Gente... Tempos bons, é pura cultura isso daqui. É pura cultura. Poxa, depois eu pensei que tu já tinha visto falar. Não, um dia desse eu vi no Twitter. E a referência, se você lembra disso, o ano passado, não, foi na época das vacinas. Aí, assim, se você lembra dessa imagem, já dá no tempo de você se vacinar. Eu só queria deixar um aviso aqui para os ouvintes um pouco mais ingênuos. Quando for pesquisar no Google Images, não procure coloque porta-moedas de taça. Não pesquise priquitaço nem pelo amor de Deus. Por favor, gente. Por favor, vamos manter a compostura, né? Vamos manter o decoro. E vamos manter a sanidade mental. Principalmente, que é uma coisa já bem difícil. Tu tá pesquisando, Adriana, né? Tá apresentando. Pronto, aí, ó. Aí, ó. Jimmy, você... Mostra pra essa câmera aqui, Adriana. Ó. Coloca na tela, Jimmy. Eu quero imagens. Me dá imagens. Me dá imagens. Esse é o porta-moedas de taça, pelo amor de Deus. Jimmy não diz o outro nome nem a parte. Ele pensou em outra coisa. Eu tenho medo do YouTube censurar a gente. Que falta faz o bom senso na campanha para governador, né? Mas fez sucesso isso aí. Só se falava nisso. Lá em casa o objetivo foi plenamente alcançado. Foi. Adriana, você pressionava assim em cima, ele ficava assim bem abertinho. Você jogava e ficava fechado. Mulher, não quero pensar nisso. Aqui eu tentando sair pela tangente já, e ela puxando. Ai, meu Deus do céu. Mas era sensacional, era a sensação do momento das campanhas. Foi este porta-moedas, segundo Jimmy. Fez muito sucesso. Vulgarmente conhecido por outros. Em todas as classes sociais. Todas as esferas. Adriana, você como pessoa das campanhas políticas eleitorais e atuando profissionalmente no ramo há 25 anos já, quais são as principais mudanças nesse processo que tu observa? Na campanha em si, de fato, dos políticos para tentar cativar o eleitor e ganhar esse voto?
As mudanças foram muitas, aliás, as mudanças elas nunca deixam de acontecer, né? Ano a ano a gente vem observando. Mas eu acho que a principal mudança mesmo foi com o advento do uso das plataformas digitais. Eu acho que o digital mudou muito a forma, pro bem e pro mal, vamos lá. Nossa! Pro bem e pro mal. O digital, ele deu uma alavancada muito grande na questão da comunicação, principalmente com alguns segmentos que não se ligavam em campanha política. Eu acho que hoje não tem ninguém que não fale sobre campanha, sobre candidatos, ou que conheça alguma coisa por ter visto na internet, por ter visto em redes sociais, em tudo. Então, facilitou muito o acesso. E eu acho que foi um grande avanço, né? Por outro lado, criou-se uma cultura um pouco equivocada de que o digital ia resolver tudo, todos os problemas de campanha. Foi na quarta da eleição do Obama, porque desde a eleição do Obama a gente espera que... Espera não, as pessoas falam nesse negócio, essa eleição é tudo no digital, é só o digital. Eu digo, gente, não. E a eleição de 2018, com a questão da guerrilha digital, mesmo a militância digital que se formou em torno da candidatura à presidência. E a expansão das fake news, né? Exatamente. Se estabeleceu muito de que, se você tiver uma boa militância digital, se você tiver os robôs, se você tiver dinheiro para gastar na internet, você vai ser eleito. O que não é verdade. Inclusive, os cientistas sociais, eles falam, o que aconteceu em 2018 é um fenômeno que dificilmente vai acontecer novamente tão cedo. Ele pode vir a acontecer? Pode, mas não agora. Porque foi, na verdade, uma ambiência, não foi um só fator que culminou com o resultado da eleição de 2018. Então, eu acho que as mudanças no digital elas tiveram uma importância muito grande. As mudanças na legislação eleitoral, que sempre a gente tem que estar atento a elas, assim, porque muda também a cada eleição, né? A gente sempre tem novidades, então uma hora você pode fazer determinadas coisas, outra hora não. Eu me lembro de um ano que saíram 6 resoluções do TSE, por exemplo, sobre impulsionamento. Eu acho... Podia, não podia, até que na véspera da campanha eles decidiram que o impulsionamento ia valer. O advento da pré-campanha também, a redução do período da campanha propriamente dita para 45 dias, criou o advento da pré-campanha, que não existia antes, porque a pré-campanha nada mais é do que a campanha efetivamente sem você pedir voto. A única coisa que você não pode fazer na pré-campanha... É dizer, vota em mim, meu número é tal. Vota em mim, meu número é tal. O resto tudo você pode fazer. Você pode se colocar como candidato, pode apresentar proposta, pode fazer reunião, pode fazer evento, pode fazer tudo, desde que você não peça voto. E isso é uma coisa difícil de você fiscalizar, você que haja as denúncias, né? Então, o advento da pré-campanha, ele também deu uma impulsionada, né? Fez com que os candidatos começassem a se preparar cada vez mais cedo para as campanhas eleitorais. Quem consegue fazer isso e sai na frente, realmente... Porque, assim, porque já emplaca identidade, já fica no subconsciente popular. Tem eleição que é maratona. Você tem que ir devagarzinho, começa antes, vai ganhando fôlego até lá. E tem eleição que é 100 metros rasos. Tem que sair na frente de todo mundo correndo, principalmente se você não se preparou antes com antecedência. Então, depende muito do perfil do candidato. Agora, as mudanças vão continuar existindo, né? A gente sabe que cada vez que passa, cada ano que passa, cada nova eleição, as mudanças na legislação e as mudanças, vamos dizer assim, tecnológicas vão influir cada vez mais na forma de se comunicar com o eleitor. Essa atualização da legislação com relação à diminuição do tempo de campanha, né, saindo de 90 para 45... É triste. Também, eu amava quando era 3 meses de campanha. Também mitigou um aparato muito importante das campanhas, principalmente das majoritárias, que é o tempo de TV. Né, o tempo de TV, e também diminuiu a duração dos blocos. Que a gente tinha antes, que acho que, se não me engano, uns 50 minutos ao todo, agora a gente tem, sei lá, 25. Né, e aí para as majoritárias, 2 minutos e meio. E antes eram 35 dias, agora você tem, se não me engano, 25 dias de exposição. Na tua avaliação, qual o impacto disso direto nas campanhas? Assim, existe um desinteresse do eleitor por esse tipo de conteúdo? Ou que alternativas as campanhas adotaram para driblar esse mecanismo, para, digamos, a ausência desse mecanismo? Porque, querendo ou não, é uma exposição muito grande, né? Como tu ponderou, assim, a internet cresceu, é um advento muito grande, é muito importante, mas a TV, o rádio... Principalmente, vou colocar aqui na nossa região, por exemplo, que nas pesquisas que a gente tem, o principal fonte de informação das pessoas ainda é rádio e TV. Isso, assim, mas e a confiança, geral, TV... Principalmente fora dos grandes centros. Fora dos grandes centros, nos rincões, no interior, nos distritos, nas cidades menores, a TV e o rádio, eles continuam com uma força muito grande. Eu acho que obrigou, na verdade, as campanhas a serem mais objetivas. Né? Você perde um pouco, por um lado, a questão emocional, que se dava muito aos candidatos,
E aí eu me lembro muito da eleição, não vou citar nomes, mas da campanha de 2016, a gente tinha um candidato muito ruim de fala. Aonde? 2016 era para prefeito. E aí tinha um candidato de uma determinada cidade do interior que era muito ruim de falar. O cara não conseguia formular uma frase e tal. Era um excelente candidato. Em 2012 eu passei por isso. Um perfil muito bom, era um empresário, preocupado com o município e tudo mais, que tinha um histórico, que ele tinha uma dificuldade muito grande de externar os pensamentos. Amarrado. Bastante. E aí, quando saiu o tamanho do programa eleitoral, nós entramos em desespero. Meu Deus, para que um programa tão grande desse? Pra que tanta aliança, né? Pra que tanto tempo? A gente não queria aquele tempo todo de TV. Vai pra porque rua. era uma grande dificuldade. Naquela época, a legislação exigia que 70% do programa, ou 80% do programa, tinha que ser o candidato. Não podia ser... Não podia encher linguiça mesmo. Era uma dificuldade. Então, assim, as produtoras de vídeo tiveram que ser muito mais objetivas com relação à forma de passar a mensagem. Por um outro lado, é muito interessante essa questão da gente perceber que, apesar do crescimento da internet, hoje o rádio e a TV continuam sendo os grandes canais de comunicação com as pessoas, principalmente agora na pandemia. As pessoas estavam em casa. Sim. Então, nunca os programas eleitorais foram tão importantes como no período da pandemia, na última eleição de 2020. As pessoas estavam muito atentas à rádio e TV. Então, os programas eleitorais que tiraram partido disso, né, de ter uma comunicação bonita, uma comunicação que tenha conexão com o eleitor, que consiga conectar aquele candidato com o eleitor, conseguiu, eu acho que objetivamente, resultados mais positivos, entendeu? Então, eu sou muito fã de propaganda eleitoral, eu sou muito fã do horário gratuito eleitoral. Também. Eu acho que ele é indispensável, porque ele democratiza, ele nivela todo mundo. Então, tanto faz ser... Nivela, assim, a questão do tempo é um complicador, mas, ao mesmo tempo, todos têm a oportunidade de estar na TV, com mais tempo, com menos tempo, né? E sair um pouco daquela, vamos dizer assim, da influência que as próprias emissoras de TV tinham de falar a respeito de um candidato A ou de candidato Sim. B. Hoje, fora do programa eleitoral, todo mundo tem que ter o mesmo espaço, o mesmo tempo. Enfim, isso equilibrou um pouco a corrida. Eu também sou apaixonada por programa eleitoral. Eu era uma criança estranha. Eu era uma criança que as outras crianças se chateavam quando começava o programa e eu achava interessantíssimo ver os personagens. E eu achava... Eu sempre fui doente mesmo. Porque aquelas pessoas que falavam bem rápido, porque tinham pouco tempo, eu achava muito engraçado. Eu ficava com dó, dizia, coitado, tão pouco tempo, nem dá tempo de falar nada. Quase um Enéas. Meu nome e número, só dizia isso. E também, Paulo, tem várias mudanças. Eu me lembro, a primeira campanha eleitoral que eu fiz, tinha um motoboy que ia entregar a mídia nas TVs e nas rádios, entregar a mídia física. Aí, na última eleição, não, já tinha todo um sistema online que você tinha que colocar e tem novas legislações para os programas eleitorais. Aqui em Juazeiro mesmo, teve uma semana que 4 candidatos eram quantos? Eu sei que só tinham 3 candidatos com programa eleitoral no ar. Uhum. Porque os outros não atendiam uma nova legislação de acessibilidade. Que era coisa que, assim, a população nem vê. Era uma coisa que ficava... Era acessibilidade, ficava em off, só para quem usasse algumas precisasse acessar o recurso. Esses mecanismos. Era a opção de autodescrição. Autodescrição Aqui deu um trabalho miserável. E foi muito novo para todo mundo, porque, tipo, quando começou, tanto que o primeiro dia, nenhum candidato utilizou. Porque todo mundo foi deparado com a notificação da Justiça Eleitoral, dizendo assim, a gente sair. Aí teve um dia inteiro que não teve nenhum programa eleitoral. Assim, 2 dias, todo mundo fazendo sem atender as leis de acessibilidade. No dia seguinte, nenhum programa foi ao ar. E a gente ficava naquela angústia, né? Ligava para assistir. Eita, agora é o horário de fulano, que a gente sabia os horários. Uhum. Aí pronto, passou o tempo todo com horário reservado, a propaganda eleitoral, e não teve de ninguém. Aí todo mundo foi correr para colocar. Para se adequar. Aí os partidos que não tinham... Não sabiam utilizar o mecanismo ou não tinham os recursos, ficaram uma semana fora do ar. Em uma semana hora sim, para quem já tem pouco tempo. Para quem tem pouco tempo, lasca. Mas eu vou dizer uma coisa, seja digital, seja rádio, seja TV, nada substitui o aperto de mão, o olho no olho. O santinho, né, como diz aqui no Cariri, o santinho.
nada substitui o cafezinho, a cachaçinha no mercado. A renovação. Exato. A renovação, que eu soube hoje o que era. Fiquei emocionada em saber o que é renovação. Visitar a casa do povo. Quer dizer, eu acho que esse contato pessoal, ele é muito maior do que qualquer coisa, né? As articulações, as conversas ali de pé de orelha, para fazer as alianças. Então, eu acho que, independente de todas as ferramentas tecnológicas e de toda a legislação mais moderna do mundo, de acordo com os grandes juristas, eu acho que nada vai substituir esse contato pessoal do candidato com o eleitor. Até porque brasileiro é profundamente emotivo. Gosta disso. Isso. É emotivo, assim. Ele gosta Você de se sente ver... considerado. Isso, gosta de se sentir considerado. Os programas eleitorais são emotivos, a campanha é emotiva e tem isso, assim. E O no eleitor interior, gosta de ver o candidato na briga rua. pelo muito, candidato. Meu candidato. E tem muito aquela coisa assim, principalmente quando são as eleições municipais, né? Que tá muito perto de você. Uhum. Então, assim, quanto a eleição municipal, ela exige muito mais do candidato, né? Porque o eleitor, o que é que você vê passar na sua calçada, assim, mais fácil? É o vereador ou o deputado federal? Exatamente. Eu acho que é o vereador. O que é que você vai, que periga você encontrar assim no seu município? É o prefeito? Ou o governador? Lógico que é o prefeito. Então, as eleições municipais, elas trazem essa emoção maior também, porque traz esse sentimento de pertencimento do município. É bom demais. Por mera de ano em ano. Se me livre. Adriana, quais são os fatores que tu considera ou que geralmente são considerados, por exemplo, para definir uma estratégia de campanha para cada perfil de candidato? Exatamente isso, é o perfil do candidato. É o perfil do candidato. E muito também o objetivo da eleição, né? O objetivo daquela campanha. Às vezes, quando o pessoal chama, fazer campanha de fulano de tal, diga, é para ganhar? Aí o pessoal não entende, às vezes, é para ganhar. Porque é o seguinte, tem vários motivos pelos quais uma pessoa se candidata. Ganhar é apenas um deles. Eu aprendi isso em 2013, numa campanha para a instituição. Exatamente, de reitor, corporativo. Que ele falou assim, meu erro foi ter feito uma campanha para ganhar. Eu tive a oportunidade de desmanchar tudo isso se eu não tivesse feito uma campanha para ganhar. Quando ele disse isso, eu... por isso que fulano ocupa esse espaço. Exatamente. Porque antes... Né, desculpa ter atrapalhado, mas é porque eu sempre fazia essas análises. Eu dizia, meu Deus, por que é que fulano está teimando em ser candidato? O que é que fulano faz aí? Mas é porque é a campanha para não ganhar. Sabe que não vai ganhar. É exatamente isso. Então, assim, tem vários motivos pelos quais uma pessoa se candidata. Ela se candidata para se cacifar dentro do próprio partido. Ela se candidata para se testar para eleições futuras. Ela se candidata para vender essa candidatura lá na frente para quem quer o potencial eleitoral, o capital de votos dela. Ela se candidata para mostrar que ela é uma possibilidade para os adversários. Ela se candidata para ser uma escada para algum outro candidato, para ajudar a dividir voto. Então, assim, cada eleição, ela depende muito. Por isso que eu pergunto, é para ganhar? Porque cada estratégia vai ser estabelecida a partir do objetivo daquela eleição. Tá entendendo? Então, assim, as eleições para ganhar, elas são aquelas eleições mais competitivas mesmo. Mas você pode trabalhar para um candidato que o objetivo dele, não, vou me testar aqui. Vou gastar essa grana, vou botar meu nome na roda, vou ver como é que a população reage, vou ver como é que meus adversários reagem, e ver se na eleição, nas próximas eleições eu posso galgar outros espaços. Então, isso acontece. E as estratégias são traduzidas muito do perfil do candidato e a mensagem que ele quer passar. Né? Então, assim, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Não é prateleira. E aí as minhas experiências sempre são muito de o santo bater com o candidato com quem eu estou trabalhando, né? Você acreditar naquela proposta, se identificar e saber que você está transmitindo fidedignamente assim, a mensagem que aquele candidato quer passar. Então, essa estratégia ela depende de uma série de coisas, né? Depende também de recurso, né? Logicamente, você não faz campanha sem dinheiro, depende... vamos quebrar aqui não adianta a gente fazer mito, mitologia popular. Fulano foi eleito deputado com R$300. Minha gente, isso não existe. Parem com essa historinha de acreditar que não se faz. Érica, mas... Tem um deputado que foi eleito vereador em Fortaleza que ele dizia, eu fui o vereador mais barato do Brasil. Gastei R$5 mil na eleição. Depois a gente soube que só um determinado deputado federal injetou R$300 mil na campanha dele. Não existe isso. Agora, assim, existem as pessoas que não declaram. Né? Não declaram na prestação de contas o que realmente gastar. Que todo mundo faz esse negócio de diminuir. Mas que esse negócio de você fazer campanha sem dinheiro não faz. Ninguém faz campanha para ganhar. Campanha para ganhar sem dinheiro não existe. Você vai até ter menos recursos, né? Assim,
Eu me lembro que na última eleição aqui no Juazeiro, a nossa campanha efetivamente era a campanha. Era a campanha dos pobres. Era a campanha que tinha menos recursos. Mas nem por isso era uma campanha que deixou de ser criativa, deixou de ser colocada na rua com tudo que precisava, né? Obviamente que a gente tinha muitas limitações. Desesperador. Assustador. Assustador. Foi a primeira palavra que eu coloquei. Assustador. Assustador. Então, assim, a gente tinha poucos recursos, realmente, no início da campanha, as coisas foram melhorando do meio para o fim, mas é bem difícil você ter muita coisa para fazer, muitos profissionais para pagar, porque você tem que profissionalizar a campanha, Sim. Você tem que ter os melhores recursos, e para tudo isso você precisa de verba. Como fazer isso, por exemplo, porque das mudanças da legislação também? Sei lá, em 2012, uma eleição municipal, era permitido doação de empresas, por exemplo. A empresa podia doar para a campanha do candidato X na cidade tal, enfim, por os motivos mais variados possíveis. Aí pegar a última campanha municipal que a gente teve, 2020. 2020, doação da empresa não pode. Acabou. Doação física e com limite estabelecido. Então tem um teto mediante os seus rendimentos declarados e imposto de renda. Mas assim, isso aí é o declarado, né? Como driblar isso? Eu não sou do financeiro, isso nunca é me complicado. Eu não costumo trabalhar. Eu trabalho muito em campanha, mas nunca no comitê financeiro. Prestação de contas não é minha área. Eu acho que tu quer saber assim, né, Paulo? De arrecadação, né? Isso, de como fazer... Como driblar isso, porque assim... Com pouco recurso, isso. Notoriamente a campanha precisa de recursos. Seja uma campanha para eleger um vereador ou para eleger o presidente da República. Sem recurso, ela não vai para frente. Como driblar isso? Para fazer uma campanha, para botar a campanha na rua? Não bota. Não, você até bota, mas assim, vai exigir o dobro de criatividade e de talento. E de militância. E de militância e uma série de coisas. Assim, uma campanha com poucos recursos é uma campanha difícil. Nós fizemos uma campanha com poucos recursos, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tinha um time muito aguerrido, com muita vontade, nós tínhamos um excelente candidato, né? A gente tinha pessoas que estavam realmente envolvidas 100% em fazer aquela eleição dar certo. Então, assim, como eu digo, não é um fator só, é uma ambiência, é um conjunto de coisas que fazem com que a eleição funcione. As forças... Por isso que a gente vê, às vezes... Da questão das forças morais, né? Por assim dizer. Um candidato que não tem um apoio, que não tem... que surgiu do nada, sem um apoio nenhum, sem um histórico, é muito difícil. Assim, como assim surgiu do nada? Não surgiu do nada na política, por assim dizer. Às vezes é um empresário, uma coisa assim, mas na política, quem é ele? E quem é que está endossando? Isso é importante. A gente acha que não. E às vezes... Não é nem o apadrinhamento, é o... E não é só isso. Endosso mesmo. Endosso. Né? Porque também ter dinheiro não significa que você vai ganhar uma eleição. Não é à toa que a gente viu aí grandes nomes da política não serem eleitos com um capital muito grande sendo empregado, né? Eu me lembro de um deputado federal aqui, há alguns anos atrás, e eu não vou dizer o nome, mas ele sempre dizia que tinha investido 15 milhões na campanha dele. Ele ficou na segunda suplência, querido. Né? Então, assim, não é o dinheiro que você aplica, é como você investe esse recurso em benefício da sua eleição. E aí a gente vê qual o resultado disso. Você vê municípios onde você teve 2 votos de diferença entre um candidato que tinha muito dinheiro e um candidato que tinha pouco dinheiro. O que foi que pesou aí? Né? Você vê grupos tradicionais de políticos que, durante muitos anos, muito bem-sucedidos na política, perderam por um número irrisório de votos. Né? A gente tem, na região dos Inhamuns, aconteceu isso, acho que na eleição anterior a essa, de municipal de 2016, o grupo que sempre esteve mais atuante, sempre à frente do município, perdeu por 90 votos. Lá em Beberibe, eu me lembro que teve uma eleição também que perdeu por 2 votos. Teve uma eleição, foi Pacujá, que empatou, e aí o candidato mais velho. Eu não lembro se foi Pacujá. Porque tem umas coisas que estão na legislação que você diz, isso nunca vai acontecer. Porque assim, em caso de empate, entre o candidato mais velho. Eu não me lembro exatamente qual era o município. Eu não sei se era Pacujá. Não vou me recordar agora, mas foi exatamente isso. Eram 2 candidatos, eles empataram literalmente com o mesmo número de votos. Cidade pequena, menos votos é mais fácil de empatar. E aí entrou o candidato mais velho. Cara, você pensa assim, se você empatar igual com uma pessoa, então com um voto você ganharia, você fica pensando naquela pessoa que não foi votar. Quem é? Aquele um voto que fez a diferença. Exatamente. Já vira moto para outra campanha. Um voto, o seu voto faz a diferença. Faz a diferença. Em Beberibe foram 2 votos de diferença. Tinha um candidato para o outro. O povo quase infarta.
Eu infartaria. É. 2 votos. 2 votos É melhor ficar longe, ficar na segunda suplência. Feio. É melhor perder feio do que perder por 2 votos. É, ver a chance ali. assim. Tem uns casos que são muito, muito interessantes. Acho que em 2020 mesmo tinha um conjunto de cidades, foi até uma pauta que eu fiz pro Fubá na época, de cidades que tinham um postulante a prefeito. Então, Sim. é um candidato. W.O. W.O. Não tem oposição, não tem nada. É um candidato, acabou. Não precisa nem fazer campanha. Assim, o voto dele faz ele vencer, acabou. Assim, Aí ele é a mulher votar. Acabou, não precisa botar o bloco na rua, não precisa fazer nada. Já venceu. Acabou. Exatamente. A campanha era para eleger os vereadores. Porque aí, a campanha é para fazer Câmara. Aí ele fazia a Câmara. Para fazer Câmara, mas o Executivo estava dado já. Adriana, eu fico muito curioso de saber como os marqueteiros das campanhas pensam uma campanha, por exemplo, a nível estado ou nacional. Porque aí você tem que falar com um público muito grande. Muito misto. Exatamente, extremamente heterogêneo. Né? Fazer uma campanha numa cidade, você tem um ambiente muito definido, muito específico, e o seu público você sabe exatamente quem é. Você consegue identificar de maneira muito mais factível. Mas, por exemplo, para fazer campanha para um deputado federal, no Ceará você tem que falar com 6 milhões de eleitores. Né? 6 milhões no Ceará? Eita, assim, que é gente. Você tem que falar com 6 milhões de pessoas, que é a população de eleitores do Estado. Como fazer isso? Como fazer a mensagem desse candidato, que é um candidato pro legislativo, ou seja, ele não tem uma exposição muito grande na TV, não tem uma exposição muito grande no rádio, e que provavelmente é desconhecido para a maioria da população. Como fazer a mensagem desse candidato chegar nesse eleitor a ponto dele sair de casa no domingo e votar naquele candidato? E funciona, né? Porque é o que a gente chama aqui de paraquedistas. Chega um povo que ninguém nunca viu e o povo ganha um monte de voto naquela cidade. Exatamente. Pois é, nós estamos falando de eleição proporcional, né? Vamos lá, você falou para deputado federal. Tem uma pesquisa que estuda o perfil dos candidatos eleitos, e é muito interessante essa pesquisa. Eu sempre gosto de apresentar. Essa pesquisa diz o seguinte, tem 5 motivos, vamos dizer assim, 5 origens da grande maioria dos candidatos que são eleitos para o legislativo, seja municipal, estadual ou federal. Né? Então, ele dá 5 origens diferentes. Diz que 89% dos eleitos está dentro dessas 5 origens. Essa pesquisa é muito interessante porque ela dá essas 5 origens dos candidatos eleitos para o legislativo, né? Em todas as esferas. Aí ele diz que a primeira, ela não tem uma ordem de prioridade ou hierarquia. 89% estão dentro desses cinco, vamos dizer assim, escopos. Primeiro, aquelas pessoas que foram eleitas por terem alcançado na mídia um alto grau de conhecimento. Então, quantos deputados a gente não vê que foram eleitos por isso? Exemplos. Vamos lá. O menino de deputados que são sérios. Não, assim, pessoas que eram apresentador de televisão, jogador de futebol, artista. Ele ia guiar. A bancada da bala quase toda, né? Exatamente. Que faz aquele pessoal que faz os programas policiais. Pastores, conta também? Também, mas os pastores, eles até estão aí também. Porque, na verdade, você pode estar em vários escopos desses. Mas vamos lá. Primeiro, então, a gente vê várias pessoas que foram eleitas assim. Segundo lugar, pessoas que vêm de uma base corporativa. E aí você tem representante de sindicatos, representante de associações, de lideranças. Enfim, lideranças que passaram por uma, vamos dizer assim, por um associativismo, ou por cooperativas, ou por sindicatos. Então, sindicato representando os bancários, dos metalúrgicos, né? Hoje as igrejas, eu acho que se encaixam muito mais aí nessa questão da base corporativa, porque hoje você junta uma categoria para votar. Você junta uma categoria para votar naquele candidato, você consegue eleger aquele candidato. Em 2018 eles fizeram muito isso. Muito, tem muitos candidatos, exatamente. É legítimo, inclusive. Você reúne os que pensam semelhante para eleger o seu representante. Isso é legítimo. É tranquilo. Aí você tem também ex-prefeitos. Quantos ex-prefeitos a gente não vê? Ex-gestores que foram bem avaliados no seu município e que conseguiram ser eleitos para algum cargo. Então, a gente vê vários ex-prefeitos que já foram deputados estaduais e deputados federais. A gente vê também pessoas que passaram pela administração pública,
mas que não foram gestores, mas que tiveram uma boa atuação. Então, por exemplo, secretários. Principalmente secretário de saúde. Secretário de saúde. É os que mais se destacam. De educação, você vê o Idilvan, foi eleito, eleito deputado federal, assim, pelo belíssimo trabalho que ele fez na educação, entendeu? Então, assim, tem outras pessoas que se notabilizaram pelo seu trabalho mesmo, assim. E tem aquelas pessoas que têm uma causa, uma bandeira que ele defende e que faz com que as pessoas se identifiquem com ele. Então, você tem as pessoas que defendem a causa PCD, a causa animal, né? Defesa do consumidor, aposentados. Então, aquelas pessoas que defendem causas e bandeiras muito específicas e que estão ligadas a essa causa, elas também têm muitas chances de ser eleito. Para além disso, aí diz, Adriana, 89%, e os outros 11%? O Celso Russomano entra em 2 aí. Você falou em 89%, e os outros 11%? Os outros 11% vão ser eleitos por contingências, por conveniências, por alianças, né? Por campanhas bem feitas. E aí a gente sempre, quando fala nesses 11%, a gente lembra da Débora Soft, né, em Fortaleza, que foi eleita com o slogan Vote com Prazer. Né? Que era uma stripper. Débora Soft. Vote com prazer. Débora Soft foi eleita. Eu ficava esperando. Ela fazia shows de sexo explícito em boates em Fortaleza e tudo. E ela foi fazer a campanha completamente despretensiosa. E ela foi eleita vereadora, né? Então, assim, esses 11% você encontra pessoas que realmente sérias e tudo, e você encontra votos de protesto. Enfim, mas o que é que eu quero dizer? É só esse pessoal que se elege? Não. Mas se você estiver dentro de uma dessas áreas, você tem mais possibilidade de ser eleito. E segundo, você precisa de um arco de alianças muito forte. Você não vai poder estar nos 184 municípios do Ceará, mas você precisa ter pessoas que falem por eles. Sim. Que falem por você, que levem a sua mensagem. É por isso que a pessoa nunca andou no município e ela tira 500 votos, 1.000 votos, 1.500 votos. Porque ela tem pessoas que... Alguém que transfira o voto. Que transfira o voto. Seja uma liderança, às vezes é um prefeito, às vezes é um vereador, um suplente de vereador, uma pessoa que tem uma liderança muito forte em determinadas comunidades. Por isso que é tão determinante, tão importante essa questão dos apoios. Que a gente viu agora no Ceará, vários prefeitos mudando de partido, né? Essa mudança assim, que assustou. A gente, eita, olha, que aí você vê que essa mudança é uma mudança de apoio. Né? É um comportamento nesse sentido de mostrar qual lado do palanque ele vai subir. E tem pessoas que realmente são eleitas porque têm um trabalho sério, porque conseguem fazer uma boa campanha, porque tem pessoas que têm uma mensagem positiva, e tem pessoas que se identificam. A pessoa diz, mas como é que fulano foi eleito? Foi eleito porque tem gente que pensa como ele. Enquanto isso é legítimo, seja bom, seja ruim, a gente concorde ou não, né? Então, as pessoas que estão mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, elas sempre vão encontrar algum tipo de nicho, de público que se identifique com suas ideias. E é esse público que vai elegê-las. Então, eu estava vendo uma pesquisa que estavam fazendo era em vídeo, entrevistando as pessoas no Pernambuco. E ele assim, você votaria na Suzana, como é? Suzane Richthofen? Suzane Richthofen. Esse nome não sei dizer, não. Ou você votaria numa pessoa que não acredita em Deus? Aí as pessoas, não votaria numa pessoa que não acredita em Deus. Sabe? E várias pessoas responderam assim, você votaria em alguém da família Nardoni, que são pessoas, são cristãs, ou em alguém que não acredita em Deus, que não reconhece Deus como Salvador? E as pessoas, não votaria numa pessoa que não reconhece. Então, assim, as pessoas podem até publicamente não ter coragem de dizer eu votaria no Nardoni, mas ele já sabe quem ele não vai votar. Que foi um fenômeno que a gente viu em 2018, que foi o anti, né? Eu vou votar em fulano para não votar em fulano. Que é uma coisa que hoje eu não vejo tão forte. Eu ia perguntar exatamente isso, assim, na tua perspectiva. O que mudou, pensando nessas a campanha majoritária para o país, entre 18 e 22? Mudou o mandato inteiro, né? Mudou tudo que o brasileiro passou nesses 4 anos. Eu acho que o sentimento que se tem é de que as pessoas estão vivendo quando a gente olha para as pesquisas, vamos lá, falando tecnicamente, né? Sem paixão. Quando você olha para as pesquisas e vê, a gente sempre via Lula em primeiro lugar nas pesquisas também em 2018, né? Depois de tudo que aconteceu, aí Bolsonaro ganha, dentro daquela conjuntura toda de antipetismo, né, e tudo, de ser contra a esquerda, de uma ala mais conservadora, inclusive no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Sim, foi um fenômeno mundial. Esse fenômeno de uma ala mais conservadora ascender ao poder aconteceu mundialmente. Para derrubar o comunismo. Exatamente. Então, o que acontece? Passou-se esses 4 anos e as pessoas passaram a ver que
não era o que se pregava, não era o que se dizia, entendeu? Então, eu acho que essas novas pesquisas agora, elas mostram um pouco isso. As pessoas estão tentando resgatar o que existia antes de 2018, né? Eu acho que não atendeu às expectativas. Isso acontece com uma certa frequência até. O político é eleito, ele promete muitas coisas, se compromete com muitas bandeiras, muitas pautas, muitas causas e não consegue cumprir. Isso não é um privilégio só de Bolsonaro, não. Isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Ora sim. Por isso que você tem municípios, inclusive, que nunca reelegeram um prefeito. Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é um exemplo disso, entendeu? Então, a gente sabe que tem municípios que nunca reelegeram um prefeito, tem pessoas que foram eleitas assim com votos, uma quantidade assustadora de votos, e que foi um político só de um mandato. Quantos políticos só de um mandato a gente não viu? Nossa, lá no Crato, em 2012, aconteceu isso, que o candidato que ganhou com quase 70% dos votos, na casa de 70%, eu acho, ele era de um partido que não tinha nenhum outro grande apoio nacional. Tinha um concorrente dele, que era a sucessão do mandato, e o Crato reelege, né? Então, o prefeito, na época, já tinha sido reeleito, então não podia mais, e ele indicou um sucessor, e estava fazendo essa campanha para esse sucessor, que era o chefe de gabinete dele na época. O outro era apoiado pelo o governo estadual, e o terceiro era apoiado por Lula. Era o apoio da Nacional. E, tipo, o cara que ganhou era o Coringa, com quase 70% dos votos. E todo mundo assim, nossa, e aí, com 3 anos, menos de 3 anos de mandato, todo mundo já tinha o desejo de trocar, de querer um novo nome. E hoje, tanto que quando as pessoas falam, fulano tá apoiando ele, eu digo, é um apoio muito de bastidor. É de liderança, é uma coisa assim. Porque eu me lembro até que na campanha do Zé Ailton, uma das coisas que usaram para tentar queimar a imagem dele era usar a imagem dos dois juntos e dizer, olha aí, se você votar em Zé Ailton, você está votando no Ronaldo, desse jeito. Porque ele não atendeu de jeito nenhum as expectativas. Foi uma grande decepção. Então, pois é. Então, eu acho que as pesquisas, elas demonstram muito isso. E aí, voltando um pouco na tua pergunta, quando você diz como é que você faz a sua mensagem chegar para um público tão heterogêneo e tão grande como é um público do Ceará como um todo. As pesquisas estão aí para isso. As pesquisas estão aí para dizer aonde suas pautas e as suas bandeiras e as suas causas se encaixam melhor. E você ir preferencialmente naquelas áreas onde você pode, vamos lá, transmitir mais facilmente essa sua mensagem. Então, hoje, dificilmente uma pessoa que não tem, e aí isso faz muito sentido, quando você vê a rejeição que as pessoas têm aos políticos. Né? Toda pesquisa que você faz, as pessoas dizem que odeiam política, odeiam os políticos são os mentirosos, são os traidores, são sempre tudo. Por quê? Primeiro porque a população não entende qual é o real papel do político. Né? Por que não entende? Porque o vereador está lá dizendo que vai fazer casa, creche, calçar a rua, saneamento, vai aumentar as vagas nas escolas, vai trazer mais saúde, educação, esporte, lazer, não sei o quê. Coisas que efetivamente ele não pode fazer. A população acredita, e aí quando ele vê que ele realmente foi eleito para ser vereador e não para ser prefeito, tem esse descrédito. Essa semana eu vinha de Uber para casa e tem uma rua aqui que ela é bem esburacada. Nunca nasceu dessa rua. Nunca feliz. E aí o vereador, o motorista do Uber disse, rapaz, essa rua nunca teve um vereador para ajeitar ela, diga a cabeça da pessoa. Depois de um secretário de infraestrutura, não do vereador. Então, assim, na verdade é um conjunto de coisas. Assim, eu, se fosse candidata a deputada federal, né, escolher bem minhas pautas, minhas causas, minhas bandeiras, ver quem é meu público, acompanhar as pesquisas, ver o que é que as pesquisas dizem. Que hoje é impossível você fazer campanha sem pesquisa. Gente, não existe mesmo campanha. Que seja de uma garrafa. A gente já contou essa história para tudo. Já fala a campanha da pesquisa da garrafa? Nem que seja a pesquisa da garrafa. Quem contou foi Raíssa ou foi Bia? Raíssa. Ai, que a pesquisa da garrafa. O pior é que a pesquisa da garrafa estava certa. Sempre esteve, né? Certo. Nunca neguei. Não, e o pior assim. Metodologia maravilhosa. Nunca neguei que a pesquisa da garrafa era eficiente. A campanha da garrafa, a pesquisa da garrafa funcionou e a do Ibope errou. Errou feio, errou rude. Errou rude. Ainda tem isso. E ainda tem esse susto aí, que a gente... Não tendo só a pandemia para matar a gente do coração e você ter indo por terra vários formatos de campanha, porque aconteceu uma coisa muito interessante em 2020 que não aconteceu aqui em Juazeiro, por exemplo. Mas havia municípios onde
Quem ia decidir se ia ter campanha ou não era o juiz eleitoral. Era. O Ministério Público. Era o juiz eleitoral. Fechou. Teve cidades... Juazeiro teve campanha de rua, Crato não teve. Pois é, lá na comarca que tinha Solonópolis, Milhã e deputado Irapuã Pinheiro, não houve campanha. Era terminantemente proibido carreata, caminhada, passeata, você não podia ter ativista na rua com bandeira, você não podia fazer nada. A campanha inteira foi a candidata, com um grupo mínimo de pessoas indo de porta em porta, pedir voto. E aí as bandeiras nas calçadas com aqueles baldes cheios de cimento dentro, ficava a bandeira, ficava dia e noite as bandeiras ali. O ativista era um balde. Era um balde cheio de cimento. Então, assim, como é que você faz campanha? A pandemia trouxe isso, né? E mesmo aí... isso, exatamente. Mesmo para quem fez um cronograma, uma estratégia, mudava constantemente. Você tinha uma programação, o Ministério Público dizia, não, mudou, não pode mais isso, tem que ser assim. Aqui não pode... mesmo. Aqui várias vezes. Já perto do final da campanha, né? Teve algumas proibições aí. Eu me recordo que teve um momento em que a Justiça Eleitoral reuniu todas as campanhas. E disse, acabou. Foi. Basicamente E isso. e olha que aqui a gente conseguiu fazer muita atividade de rua. Foi. Teve municípios que não fizeram nada desde o começo. Os juízes foram, assim, irredutíveis na tentativa de realmente, do combate à pandemia, evitar qualquer tipo de contato físico dos candidatos, aglomerações e tudo. Teve um dia que eu quase tive uma... E aí o digital teve um papel muito importante. Então aí você teve convenção digital, você teve comício digital, você teve lives para debates via internet. Então, coisas que a gente não imaginava nunca que isso ia acontecer. Exatamente. Né? Até os influenciadores entraram. Sim. Isso o advento dos influenciadores em 2020 é uma coisa interessantíssima. Que é uma coisa que a legislação eleitoral agora precisa se preocupar. Eu acho que a grande preocupação da legislação eleitoral para as campanhas vindouras é exatamente como a utilização dos... Por que você reprovar? Vamos dizer, aquela manifestação de apoio, ela é voluntária. É voluntária ou ela é paga? O ativismo. E assim, é tão complicado, Adriana, porque nem o CONAR consegue saber se aquilo é uma dica ou uma publicidade. Exatamente. Não é muito difícil. Eu tava não devaneio. E ainda não tem uma regulamentação. Perdi o sono. A legislação e eu tava lendo... muito falha ainda no que diz respeito às redes sociais, por exemplo. Eu tava lendo assim... Ela é um espaço privado, pessoal. Isso, e no meu espaço privado, pessoal... É minha manifestação individual. Exatamente. Como é que você vai saber se aquilo é uma publi ou não é uma publi? Eu tava lendo que você não pode mais usar a hashtag publi. Se você usar a hashtag publi numa postagem do Instagram... Ele assim, se essa é uma publicidade, você deve usar essa ferramenta, tal. Se você teimar, o algoritmo já lhe derruba. Já não entrega a sua publicação. E a maioria das pessoas sequer querem usar, né? Querem sinalizar aquela postagem como publicidade. E assim, eu já recebi proposta de empresas, dizer assim, olha, faz uma divulgação disso, de tal. Mas não eu digo, pois você tem que ir aí na sua página colocar que é parceria paga. Não, Érica, não vamos colocar que é parceria paga, não. Que é pra soar como se fosse influência, como se fosse dica orgânico, de vida. Né? Aí eu penso, que é um pouco desonesto com a sua audiência, né? Totalmente desonesto. E eu pensando, eu digo, cara, nas eleições, como é que vai controlar isso? No campo eleitoral, não é nem como soar desonesto, é desonesto, muito desonesto. Mas é assim, quem vai regulamentar isso? Se o CONAR não conseguiu fazer nada em relação à publicidade mesmo. É por isso que eu digo que os grandes calos da legislação eleitoral vai ser a participação dos influenciadores nas Porque campanhas. Os influenciadores já estão em campanha, né? Já estão ali falando, dizendo em quem é que eu voto, fazendo as musiquinhas, as trends do TikTok, as brincadeiras. Todo mundo já está fazendo, entendeu? Agora, no período mesmo eleitoral, o que é campanha, o que é influência? É muito complicado. Não acredito que tenha uma solução assim a curto prazo. Eu acho que a gente só vai conseguir fazer essa análise real quando for em dezembro. A gente vê o que foi, quem foram os grandes influenciadores que mexeu com isso e o peso que isso teve. Campanhas, objetivamente falando, né? Porque se repercute ou não. Se traduz ou não aumento de votos. Não sei. Mas acho que é um ambiente que exige um trato jurídico muito grande, muito detalhado. Porque, assim, a gente usa-se muito o termo estelionato durante as eleições, né? Seja a que nível ela esteja. Estelionato eleitoral. E nesse campo, acaba sendo um pouco estelionato eleitoral. Porque você não sabe se aquele influenciador que você segue por admiração, alguma coisa do gênero, está sendo pago para dizer...
eu voto nesse candidato ou não está. E aí acaba sendo objetivamente um estelionato, porque de certa forma você é despossuído do seu poder de decisão. Né? Você está sendo influenciado por alguém que não necessariamente vota efetivamente naquele candidato. Sem contar que isso é uma campanha eleitoral fora dos espaços tradicionais. Então, assim, como é que você também regulamenta isso? De tempo, né? Então, assim, é o tipo vamos dizer assim, da estratégia que depende do recurso financeiro. Sim. Então, quem tem mais vai ter mais influenciadores. Quem tem um poder econômico maior vai conseguir ter um time maior, uma militância maior que vai fazer esse trabalho de, vamos dizer assim, de influência eleitoral. Então, isso também desequilibra um pouco a disputa. Exatamente, desequilibra muito. Totalmente. Um parênteses, tudo que uma campanha eleitoral não é equilibrada. Exatamente. Não, por mais que a legislação eleitoral brasileira seja muito boa e ela esteja em um constante processo de modernização, assim, ainda tem... nós somos... Assim, praticamente, é uma gota em um mar. Assim, as campanhas eleitorais ainda são muito desiguais. Assim, totalmente. Você tem um grupo político que tem 60% do horário eleitoral de gratuito de propaganda eleitoral e outro que tem 5%. Como é que isso é equilibrado? Não é equilibrado. É por isso que a gente está falando da questão do arco de alianças que você tem que fazer, né, dessa rede de apoios que os candidatos precisam. Mas você tem que ter um parâmetro, não tem como. Essa distribuição ela não pode ser equitativa, vamos dizer assim, 100% igual para todo mundo. Ela tem que ter regras, tem que ter parâmetros, tem que ter medida. E o que é que vai influenciar nisso? É a representação dos partidos. Né? A não ser que você tenha uma grande reforma eleitoral, onde você mude a composição dos partidos, você reduza o número de partidos, que é enorme neste país. Sim. Toda hora brota do chão um partido novo. Então, assim, se não houver uma reforma eleitoral, uma reforma política, que realmente consiga ter um pouco mais de controle sobre isso, as regras vão ser sempre desiguais e vão colocar em situações desiguais os concorrentes. Mas agora a gente está vendo um advento da mudança nessa legislação também, né? Os partidos sendo obrigados a cumprir parâmetros mínimos para continuarem tendo acesso, por exemplo, a fundo partidário, a tempo de TV. E aí, sem fundo partidário, o partido... Mas a galera sempre burla tudo. Por exemplo... Não existir de modo prático. Mas eu não sei. Tipo assim, a cota de mulheres. Tem muito que é só... que é fraude. Tem várias coisas que a gente sabe e as pessoas tratam com tanta naturalidade. Eu me lembro de uma eleição que a menina disse assim... Não, porque eu também sou candidata. Aí começou a rir, eu disse, tu é candidata? E por que tu não tá fazendo campanha? Assim, não, é porque precisava ter as mulheres. Precisava ter 8 mulheres por parte de poder. Para fulano, um homem, né? Ser candidato, precisava ter as mulheres. Aí eu deixei meu documento para ele fazer. E essa pessoa era ativista desse outro candidato. Não, e é um crime. Dúvida, assim, precisa de um aparato de fiscalização muito maior, mas acho que finalmente... No campo da existência dos partidos, né, do conjunto de partidos, há um trabalho prático de dizer assim, olha, você precisa cumprir o mínimo para você continuar tendo acesso a isso. Como é que você me diz que é um partido nacional e você não consegue 2% né, de voto no país inteiro? Voto válido no país inteiro. Né? Como é que você me diz que é um partido nacional, mas não consegue eleger um número mínimo de deputados espalhado pelo país? Adriana, se você pudesse deixar uma dica para alguém. Isso é péssimo, essa parte é horrível. Não é que vai ser candidato, não. Para nossos colegas jornalistas, né, Paulo, marqueteiros, que querem. Porque uma coisa que a gente chora muito é a história de dizer que todo mundo acha que sabe fazer comunicação. Todo mundo acha que sabe fazer comunicação. As mentes brilhantes que aparecem em todo canto, o tempo todo, não só em campanhas políticas, mas em campanhas políticas acontece o tempo todo. Tem tantos gênios. Cara, teve um momento que se apresentou com orgulho, dizendo que ele era memeiro. Uma pessoa que fazia memes. Memeiro. Ele contando com toda felicidade, falando com orgulho de 3 grandes memes que ele conseguiu emplacar nas eleições. Eu conheço. E a gente... É isso aí. Meu Deus. É isso aí. Pra você ver o que a gente aguenta. Zuckerberg. Por isso que a gente cobra caro. Fale para os nossos amigos, comunicadores.
memeiros de todo o país, que dizem assim, vou trabalhar com política, porque as pessoas acham que trabalhar com política é maravilhoso. Eu, todo ano, 2 em 2 anos, eu digo, Deus me livre de trabalhar com campanha. Nossa, Maria, odeio campanha. Quando vê do nada, brota um candidato. Um candidato surge do nada, assim, lá vai. Que nem eu. Todo ano eu dizia, todo ano aparecia negócio de campanha. Não vou mais trabalhar com campanha. A vida toda e todo ano a gente estava indo atrás de... Aparecia os candidatos, a gente acabava fazendo. E até a última eleição de 2020 é que foi mais interessante. Isso que realmente a gente não sabia nem se ia ter eleição, né, com a pandemia. Que dirá se ia ter campanha. E aí foi muito interessante por isso também. Mas essa história dos gênios da comunicação... dos iluminados. Das campanhas, que o bom é campanha. Política, olhe, fique claro, gestão pública não é bom. Não é bom campanha. Olha, tem várias formas de você se apropriar de informação a respeito disso, né? Tem bons livros, tem bons cursos, tem muita gente boa no mercado hoje que pode ser um bom tutor, um bom mentor nessa área. Mas não tem nada que tirar a experiência, entendeu? Então, assim, eu sugiro que as pessoas que querem entrar nessa área, elas comecem realmente acompanhando o candidato, acompanhando profissionais, pessoas que realmente entendem, que têm expertise nessa área, que observem e que busquem conhecimento efetivamente na prática. É muito difícil você dizer como a pessoa deve se preparar. Mas o que eu vejo hoje é que você tem uma oferta boa de cursos, onde você vai aprender o básico, a teoria, mas a prática mesmo é na campanha. Eu acho que você, dentro das campanhas eleitorais, você consegue uma vivência muito importante em vários setores, não só na comunicação, mas na questão da parte estratégica, entendeu? Na questão da organização, toda campanha precisa ser muito bem organizada, precisa de uma coordenação geral, precisa de um planejamento, um comitê financeiro, prestação de contas, jurídico, mobilização, precisa de a parte de eventos, que é muito importante, essa parte de articulação política. Então, assim, é um universo muito grande você trabalhar com campanha eleitoral. Na comunicação, especificamente, aquelas pessoas que já estão na área, por exemplo, no digital, elas têm uma possibilidade de trazer esses conhecimentos para a campanha eleitoral, né? Porque até bem pouco tempo a gente tinha essa grande dificuldade. Então, por exemplo, impulsionamento, escolher os públicos certos, fazer um texto de copy, sabe? Usar o copy de uma forma mais assertiva para você garantir que as suas postagens tenham mais alcance, tenham mais engajamento. Tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Então, eu acho que você ouvir as pessoas que estão há mais tempo fazendo isso, escutar as experiências anteriores, é muito interessante, os causos, tem muitos casos interessantes. Outro dia eu estava conversando com um cara, a gente estava participando de uma mesma campanha, e ele batia nos peitos e dizia, eu nunca perdi uma eleição. Eu digo, coitado. Eu já perdi, já ganhei. E acho que as eleições em que as campanhas que eu mais aprendi foram justamente aquelas que a gente perdeu. Porque você consegue vislumbrar exatamente quais foram os erros, quais foram os acertos, o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que você pode continuar fazendo, o que é que, muito embora, torna a dizer, não tem fórmula, não tem receita de bolo. Mas tem práticas que são exitosas e práticas que são totalmente furadas. Então, você pode, com essas vivências, descobrir as coisas que vão funcionar. Por exemplo, trabalhar numa campanha onde você não tem uma equipe profissionalizada... É assustador. É assustador. Como diria uma amiga minha que eu conhecia há alguns anos, ela disse que era assustador e é assustador. Então, assim, você não profissionalizar a sua equipe, você não dá autonomia para essa equipe resolver... Tem muita gente decidindo, são erros graves, assim, quando você tem muitas pessoas dando palpite sobre a mesma coisa, você tomar uma decisão no dia seguinte você voltar atrás. Então são erros que acontecem com frequência em determinadas campanhas e que lhe ajudam a ser mais assertivo e lhe ajudam a conseguir vencer esses bloqueios e essas dificuldades que aparecem. Mas eu acho que a melhor forma de se preparar para uma campanha política sempre é estar dentro de uma campanha política. Nada como os dilemas do prático, né? Do dia a dia. Total. E quem quiser contratar um media trainer de Adriana, acha ela na rede social, qual é teu arroba? Dri Saboia. Dri Saboia, que eu acho que vai estar na descrição desse vídeo. Colocada pelo digníssimo Jim Macedo. Jim Macedo tá lá no aquário, olha aí, Paulo. Tá no aquário. Venha.
Dando tchau pra gente. Podem me procurar no Vai lá, LinkedIn. Sim, LinkedIn. Adriana Saboia. Pronto, eu acho tão chique, Saboia. LinkedIn. É. Ela tem LinkedIn. Porque ela é profissional, não é, É. que nem nós, não. Fico com essa arrumação de mandar um direct no Instagram. Manda um direct no Instagram. Para contatos E aí, pra ela, tem profissionais. contato no LinkedIn. Para Acho contatos chique. profissionais é LinkedIn. Pronto, ele sai. Paulo sai As daqui redes atualizando o sociais, LinkedIn. Instagram é só para contatos pessoais. Pra tomar uma E, ó, cervejinha. Se você quiser ter um contato pessoal com a Adriana Saboia, já sabe, né? Vai lá no Instagram. Adri Saboia. Eu não disse isso. Já diria Natanzinho, ui. Teu Instagram, Paulo, pra ver Arroba. tuas poesias. Meu Instagram, não sei se para contatos diretos, quem sabe. @PauloJR.Alves. E o seu, Érica Souza? Érica Souza. Eu. Isso, Primeira tem e única. Exatamente, um detalhe muito exatamente. importante. Di Macedo também é Di Macedo. Vamos lá. E siga todas as redes sociais do Fubá, está aqui na descrição. Se você está escutando a gente, por acaso você apareceu a gente no Deezer, no Spotify, no YouTube, onde você achou, ativa as notificações para você ficar recebendo conteúdo 3 vezes por semana, porque nós somos muito gente boa. Às vezes não parece, a gente acha que a gente é louco, mas a gente é super gente boa. No fundo a gente é. Mas ser louco não empata a gente dessa Não, gente boa, não. uma Exato. coisa não tem nada a ver com a outra. E não sei se seja legalzinho, dá aquela acessada fubá.com.br. Exatamente. Não custa nada, entra lá no site. Toda segunda-feira tem coluna do Paulo Júnior. Exatamente. E É tem meio mundo de conteúdo lá. Tem muito conteúdo, mas a coluna do Paulo Júnior sai toda segunda-feira, 8 horas da manhã, e é sempre sobre um tema de política. Exatamente. Adriana, muito obrigada por ter vindo Fiquei aqui. muito feliz também. Nessa doideira. Adriana não se Feliz. surpreende com a doideira, porque ela já está acostumada. Tá habituada. O jeito Tá é em doido. casa. São os melhores. Exatamente. E beijinhos, tchau e até o próximo episódio. Beijo.